Nos meus últimos vídeos, eu estava um pouco receoso em dizer que o governo Bolsonaro estava em crise. Mas acredito que hoje nós já podemos dizer com todas as letras que o governo Bolsonaro passa, pelo menos, pela sua maior crise até o momento, nesses primeiros quase 100 dias de governo. Nós nem completamos 100 dias de governo e estamos passando por um enorme turbilhão político. E essa crise do Bolsonaro com Rodrigo Maia, com Sérgio Moro, aumenta muito a pressão em cima do governo, principalmente em cima de Jair Bolsonaro. E se essa crise continuar, se essa pressão continuar aumentando, é possível nós dizermos que a situação de Bolsonaro vai ser insustentável nos próximos meses. Bolsonaro parece aquela pessoa que está afundando na areia movediça e quanto mais essa pessoa tenta escapar, mais ele acaba afundando. E pode ser que esteja acontecendo exatamente isso com Bolsonaro. O turbilhão, a pressão está sendo tão grande que é possível que seja insustentável nos próximos meses. O próprio general Mourão disse recentemente que essa briga de Bolsonaro com Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, está parecendo uma briga de rua e que é necessário que o governo coloque a bola no chão, acalme os ânimos e tenha diálogo, porque só assim vai haver a saída dessa crise. E talvez seja por isso, buscando uma tentativa para resolver a crise, essa crise política envolvendo Rodrigo Maia e Bolsonaro, que nós tivemos ontem uma reunião de Bolsonaro com a sua alta cúpula do governo. Mourão não participou, mas participou Paulo Guedes, Onyx Lorenzoni e também alguns generais, entre eles o general Augusto Heleno. E o Thales Faria, do UOL, ele deu alguns detalhes sobre como seria essa reunião. O Onyx Lorenzoni teria um papel de falar sobre a reforma da Previdência e a articulação com o Congresso, e o Paulo Guedes, ele iria, segundo aliados, assessores de Paulo Guedes, ele iria insistir com Bolsonaro de que a reforma da Previdência não é uma bobagem de economistas. E essa fala e esse trecho da coluna do Thales Faria, do UOL, me chamou muito a atenção. Paulo Guedes, na reunião, iria insistir com Bolsonaro que a reforma da Previdência não é uma bobagem de economistas, dos economistas, e que ela é essencial para o futuro do governo. Isso me chamou muita atenção. Por que Paulo Guedes precisaria insistir com Bolsonaro com relação à reforma da Previdência? Será que Bolsonaro não está tão convicto assim que é necessário fazer a reforma da Previdência? Será que Bolsonaro não está tão convicto ou não quer tanto assim fazer a reforma da Previdência? Porque se Bolsonaro tivesse total convicção com relação à reforma da Previdência, Paulo Guedes não precisaria ficar insistindo com ele para que a reforma da Previdência pudesse ser feita. Isso mostra um lado ou uma faceta que eu, pelo menos, não havia pensado. Porque é muito estranho que Paulo Guedes tenha que insistir com o Bolsonaro. Apesar de Bolsonaro ter aberto Davos falando sobre a Previdência, ter ido nos Estados Unidos e ter falado sobre a Previdência, ter ido ao Chile e também ter falado sobre a Previdência, pode ser que Bolsonaro não esteja tão convicto dessa forma. Porque basta lembrar da votação da reforma da Previdência do Michel Temer. Bolsonaro foi contra essa reforma. E pode ser esse o motivo seminal de todo o arranca-rabo de Bolsonaro com Rodrigo Maia. Rodrigo Maia quer acelerar a reforma da Previdência, Rodrigo Maia quer uma atuação mais forte do governo, mais contundente, e Bolsonaro, receoso, não está fazendo isso, e por conta disso há um atrito entre Bolsonaro e Rodrigo Maia, porque Rodrigo Maia articulou bastante a reforma da Previdência e agora estava cobrando uma participação maior do governo federal, do executivo. E isso não estava ocorrendo. Então é um ponto que a gente precisa ficar atento. Nós precisamos começar a prestar mais atenção nessa narrativa de que talvez Bolsonaro não esteja tão convicto, talvez Bolsonaro não queira tanto assim fazer a reforma da Previdência. A agenda do Bolsonaro é uma agenda muito confusa, mas não sei se a reforma da Previdência estava presente nessa agenda. Ah, mas o mercado quer, mas o mercado não apoiou. Claro que o mercado quer, mas o mercado não apoiou tanto assim Bolsonaro. Quem apoiou o Bolsonaro foi o agronegócio. Só que o agronegócio não tem preocupação com a reforma da Previdência. A reforma do agronegócio, a preocupação do agronegócio é uma preocupação tributária, são subsídios agrícolas, é a reforma trabalhista, não tanto a reforma da Previdência. Então nós precisamos ver como vai se dar, como essa narrativa que está sendo colocada agora na mesa vai ser desenvolvida nos próximos dias. A gente precisa ficar atento para saber se de fato o Bolsonaro tem convicção ou se ele não quer de fato aprovar a reforma da Previdência e está sendo pressionado, porque o mercado quer a reforma da Previdência. Mas, independentemente de quem estiver lá, se Bolsonaro está receoso, não interessa. Se o presidente é o Bolsonaro, também não interessa, porque o mercado quer que a reforma da Previdência seja aprovada. Então vamos começar a ficar atentos a essa narrativa nos próximos dias. E voltando à reunião de Bolsonaro com seus membros da alta cúpula.
os militares, encabeçados pelo general Augusto Heleno, deram praticamente colocaram o Bolsonaro contra a parede com relação ao Olavo de Carvalho. E para os militares é inadmissível que o Olavo de Carvalho, alguém que nem faz parte do governo, insulte os militares dessa forma, coloque a idoneidade dos militares em questão, coloque a honestidade dos militares em questão, xingando tanto o general Mourão e também falando que os militares estão querendo prejudicar o governo. Isso mexeu com os militares e já há toda uma briga, uma disputa da ala militar com a ala mais olavista, e há uma disputa do general Mourão com o Olavo de Carvalho. Os militares, eles são um entrave para a expansão do Olavo de Carvalho dentro do governo, e o Olavo olha os militares também, então olha os militares com uma certa raiva, porque os militares acabam impedindo que ele, Olavo de Carvalho, expanda a sua influência dentro do governo. Então os militares são um empecilho para os planos de Olavo de Carvalho dentro do governo. E há essa briga, eu já até mesmo falei de uma possível ruptura dentro do governo, de um possível racha do governo, vou deixar um link aqui na descrição. No final dessa reunião, nós tivemos Bolsonaro dizendo que ele quer apaziguar os ânimos com Rodrigo Maia e quer ter uma convivência pacífica com o presidente da Câmara. Mas toda essa questão, toda essa crise recente, e é uma crise curta, não é uma crise muito longa, começou basicamente na semana passada, levanta algumas questões com relação ao Bolsonaro, ao governo Bolsonaro, podemos dizer assim. Porque se a dúvida com relação ao Bolsonaro era se ele iria conseguir aprovar a reforma da Previdência ou não, agora a dúvida que está começando a pairar, a dúvida principal com relação ao governo Bolsonaro, é se o Bolsonaro vai conseguir terminar o seu governo, se o Bolsonaro vai conseguir chegar até o final do seu mandato. Algumas pessoas já começaram a ventilar essa possibilidade, o Josias de Souza da UOL também falou sobre isso recentemente, o próprio Reinaldo Azevedo falou que aquele Bolsonaro que foi eleito, ele já acabou, ele não vai mais conseguir governar, ele vai ter que mudar a sua forma de governar, e o próprio Fernando Henrique Cardoso recentemente mandou um recado para Bolsonaro em seu Twitter, falando que o Brasil é um paradoxo, é necessário entender essas características de negociação com o parlamento, com o Congresso, e o presidente que não entende esse funcionamento está fadado a correr o risco de tomar o impeachment, de sair do governo ser um desastre e ele acabar perdendo o seu mandato. O próprio Olavo de Carvalho, com todas as bravatas que fala, ele disse que se Bolsonaro continuar da forma como está, o governo dele não vai durar mais 6 meses. Então perceba que há toda uma situação, um sentimento de dúvida com relação ao governo Bolsonaro. A principal questão que começa a pairar no ar não é nem reforma da Previdência, é a continuidade do governo Bolsonaro. Será que Bolsonaro vai conseguir chegar até o fim do seu mandato? Porque se essa narrativa de que Bolsonaro não está tão interessado assim ou não está tão empenhado em aprovar a reforma da Previdência for verdade ou começar a ganhar força nos próximos dias, é possível que o mercado comece a olhar já com desconfiança para Bolsonaro. E o mercado tem respondido a Bolsonaro com certa desconfiança. Porque se Bolsonaro não for fazer a reforma da Previdência, que é o interesse do mercado, independentemente se for o interesse de Bolsonaro ou não, o mercado vai querer que a reforma da Previdência passe. O próprio Paulo Guedes já falou, o futuro do governo depende da aprovação da reforma da Previdência. E essa fala dele de insistir com o Bolsonaro de que a reforma da Previdência não é apenas uma bobagem dos economistas, revela também outros fatores, de que se a reforma da Previdência não for aprovada, não faz mais sentido dele, Paulo Guedes, fazer parte do governo. Então vamos começar a acompanhar os desdobramentos dessa crise, vamos colocar essa opção, essa narrativa também nas nossas análises, de que Bolsonaro ele pode estar receoso com a aprovação da reforma da Previdência, porque isso é importante, vamos ter que também considerar esse lado para as nossas análises futuras. Mas o que você acha? Você acha que Bolsonaro quer aprovar a reforma da Previdência? Bolsonaro não quer aprovar a reforma da Previdência? Você acha que Bolsonaro vai chegar até o final do seu mandato? Deixe aqui nos comentários as suas impressões, as suas percepções com relação a esse assunto. E se você acha que o governo Bolsonaro não vai chegar até o final do seu mandato, o que você acha, na sua opinião, que Bolsonaro precisa fazer para que o governo dele possa chegar até o fim? É muita confusão em menos de 100 dias, é uma pressão muito grande que está ocorrendo em cima do presidente Bolsonaro. Temos que ver se ele vai aguentar até o fim de seu mandato, porque caso contrário, há a opção do impeachment, que já começa a ser ventilado, mas também a opção dele ser tutelado, como eu também já havia falado anteriormente,
e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixe aqui os seus comentários, suas percepções e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.